Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elliot e no vídeo de hoje vamos fazer um desafio, que é o desafio do Pinterest, onde a gente vai pegar várias imagens, que vai ser as primeiras que aparecem no Pinterest, e formar um desenho a partir delas. Aqui temos um esboço bem rápido de como foi o processo da base do desenho, e agora a gente vai ver o processo da line art. E uma coisa que eu achei muito interessante nesse desenho é que eu fui muito rápida na hora de fazer ele. Só essa parte do rosto e acho que, se eu não me engano, a parte do cabelo. Eu demorei uns 28 minutos, o que eu achei muito rápido, coisa que normalmente eu não sou. E foi uma surpresa. E esse é o primeiro vídeo que eu gravo todo o processo, tanto o esboço como a line e a pintura. Normalmente eu gravo só a pintura pra vocês, mas decidi mostrar todo o processo. E foi a primeira vez que eu tive uma noção básica de quanto tempo eu demoro pra fazer um desenho, que eu vou falar lá no final do vídeo. Mas eu achei meio chocante, não muito, porque foi até um desenho pequeno. Só que eu ainda penso que, se num desenho pequeno eu demoro bastante, eu fico pensando num desenho mais complexo, quanto tempo eu demoro e eu não percebo. Elaborando mais sobre o desafio em si, eu fiz errado ele de início, porque inicialmente você tem que pegar cada parte do desenho e, de forma individual, você monta a cor e o que vai ser. Então, por exemplo, você pesquisa o modelo de cabelo e depois você pesquisa a cor do cabelo. Você pesquisa o estilo da roupa e a cor da roupa separada. Eu fui burra, eu fiz errado. Eu só percebi isso quando eu estava pintando o desenho. O que eu separei de forma individual do que eu ia desenhar foi o formato do cabelo, a pose, a roupa, sapatos, meias. Aí eu coloquei arma, porque eu queria que ela estivesse segurando alguma coisa. Se eu não me engano, eu pesquisei acessórios e um acessório de cabelo e um outro individual pra roupa dela. E qual foi a outra coisa que eu pesquisei? Maquiagem. Pesquisei maquiagem. Só que aí, em vez de pesquisar a cor individual pra cada coisa, eu só pesquisei uma paleta de cor. E eu só pesquisei uma coisa individual de cor, que seria o olho. O olho foi a única coisa que eu escolhi uma cor. Então eu usei a base da maquiagem que eu fiz do modelo e eu usei a foto de referência e tirei as cores de lá pra usar na cor da maquiagem, e eu fiz a mesma coisa no cabelo, porque como a paleta de cores era só tons de roxo e rosa, ia ficar muito roxo e muito rosa. Então eu acabei dando essa roubada. Me desculpa, eu roubei. Mas se vocês gostarem desse tipo de vídeo, gostarem de desafios e outras coisas mais, eu faço um honesto e sem roubar. Eu faço cor por cor. E é isso. Ai, foi o primeiro. Ignora. E teoricamente, não foi roubo, foi só burrice. Seria roubo se eu fizesse de forma proposital. E não foi, eu só fui burra. Burro o suficiente para não lembrar do desafio e não pesquisar nos vídeos como era antes de fazer. Eu vi por cima uns dias antes e depois eu esqueci, por isso que eu fiz errado. E uma pausa rapidinho só para essas minhas justificativas, para falar sobre esse sapato. Eu tô com uma paixão por fazer sapatos, principalmente esses sapatos enormes que parece que o personagem tem um tijolo no pé. Eu acho tão lindo, tão lindo. Eu nunca fui muito de fazer personagens de corpo inteiro, normalmente é do joelho pra cima, cintura pra cima. Mas quando eu faço de corpo inteiro e eu faço esses sapatos, eu acho tão bonito. Eu sempre achei muito legal essa estética de personagens que tem um corpinho normalzinho e uma cabeça enorme e um sapato enorme. Mas uma coisa que eu acho também bonito nesse tipo de personagem é que eles têm mãos muito bonitas e grandes e estéticas e muito legais. E como vocês podem ver, mãos não são o meu forte. Eu sou horrível fazendo mão, eu não sei a anatomia básica também. Então eu tô tentando melhorar muito, eu tô tentando fazer poses mais dinâmicas, então eu pego referências também do Pinterest, não só de desenhos, mas eu gosto de pegar também de imagens de pessoas reais. E agora eu de fato roubei. Se vocês perceberem, eu mudei a posição que tava a mão, que era da pose da imagem que eu usei de referência, que eu peguei do Pinterest. Eu roubei. Sim, roubei. Eu fiz uma mão diferente, porque eu não tava conseguindo fazer. Eu não sei fazer mão. E eu ainda tive dificuldade de fazer a mão roubada. Então, assim, vocês estão vendo, é um caso sério. Eu não sei fazer mão. E eu tenho muito que aprender a fazer mão.
E eu tenho que aumentar as mãos que eu faço. Eu faço as mãos muito pequenininhas, eu acho que isso me atrapalha muito, porque eu sou uma pessoa que desenha meio tímido. Eu primeiro faço o desenho muito pequenininho e depois eu tenho que ficar aumentando ele pro tamanho que eu queria, que eu quero, na verdade. E aí que as coisas começam a fluir. Mas eu fiz um desenho recentemente, que eu não sei se vai ter vídeo dele, é de um palhacinho, uma palhaça, pra falar a verdade. E eu fiz ela com as mãos bem grandes, do estilo que eu gosto, os sapatos também. Na verdade, a mão nem foi tão grande assim, foi até um tamanho razoável. Vamos dizer que foi proporcional. E esse acessório que eu pesquisei, pra mim ele estragou todo o desenho, porque ele ficou todo no meio da roupa. E eu achei muito feio. Por sinal, eu até salvei uma versão com e sem essa gravata, porque ela é horrível. Ela estragou toda a estética do desenho. E agora a gente vai pra parte da pintura em si, que é a minha parte favorita dos desenhos. Como vocês puderam ver, eu fiquei copiando a cor que tava lá na imagem que eu botei na outra aba de referência. E ia ficar usando a cor da maquiagem como a cor da pele em si. Porque se eu usasse o rosa da paleta de cores, ia ficar muito feio. Aí, eu pesquisei o formato da boca da personagem também, eu nem lembrei disso. Pesquisei o formato da boca dela e copiei a cor do mesma foto e fiz no desenho. Eu percebi logo quando eu fui fazer essa parte da pele dela, da maquiagem, que eu vi, pera, não tem pra isso. Mas a pele dela, se eu não me engano, na hora que eu fui usar pra pintar, eu usei a parte amarela, que tinha na paleta de cores, que ela era um tom de rosa, uns 2, 3 tons de roxo e um tom amarelo. E aí eu usei esse tom meio amarelado, ou foi pra fazer esse cabelo ou foi pra pintar a pele. Agora eu não tenho certeza, eu não lembro. Faz um tempinho que eu gravei esse vídeo, esse desenho, eu não vou lembrar. Como eu tinha dito, eu só peguei a cor separadamente, tirando das paletas, do olho da personagem. De resto, eu só usei a cor da paleta e a cor das próprias imagens. E acabei de ver na gravação que a cor do cabelo foi copiada do desenho, da base do desenho. A cor do cabelo foi copiada da base do desenho, da referência. Então a pele eu usei da paleta de cores mesmo, tá na gravação, deu pra ver. Passou rápido, mas deu pra ver. Sobre cabelo, uma coisa que eu gosto muito das pinturas dos meus cabelos são quando eu coloco essas bolinhas, esses efeitos de bolinhas, que eu acho muito bonitinho, essas luzes, e esses fio a fio. Porém, quando o cabelo da personagem é muito longo, eu acho muito chato fazer. E eu já estava com preguiça de fazer nessa, como vocês podem ver. Eu não fiz tão bonitinho na parte da franja, deixei assim meio solto, sem completar. Porque também não ia dar certo por conta da estrutura, ia ficar torto. Porque eu não pensei nesses detalhes. Eu não planejo 100% tudo do desenho. Em questão da roupa, eu não gostei muito da pintura. Ela ficou, sei lá, as sombras ficaram estranhas. E eu não gostei muito dos brilhos. Foram bem mal colocados, admito. Foi muito bem mal colocado. Vocês vão ver isso mais lá pra frente. Eu tinha planejado a questão de onde viria a luz e as sombras no esboço. Deu pra ver que eu fiz uma marcação. Mas eu ignorei totalmente tudo que eu tava fazendo. Eu fiz de qualquer jeito. Eu falei, vou fazer assim, mas depois mudei de ideia. Agora a gente vai pela pintura dos sapatos. Lindos, maravilhosos. Primeiro eu ia fazer ele assim, todo roxo, com todas as cores, mas eu achei que tava roxo demais. Já tinha muito roxo, muito rosa pra uma personagem só. Aí eu fui deixar ele branco e só os detalhes coloridos. Aí, num mau planejamento de camadas, eu fui e não consegui colocar a textura do jeito que eu queria. Aí tive que fazer uma gambiarra. E também isso vai acontecer na hora de pintar a line art, porque eu não planejei a line art na hora de fazer ela. Botei tudo umas camadas misturadas e ficou meio ruim pintar, mas acontece. Em questão às sombras, eu fui fazendo onde teoricamente já era pra ter sombra, mas a direção da sombra eu ignorei totalmente como é que funciona. Eu só fui marcando onde eu achei que ia ficar bom e segui dessa forma. Como vocês podem ver, eu de fato não gostei da gravata, eu ignorei a pintura dela completamente, o desenho inteiro. Só fui pintar ela lá pro final, porque eu olhei e falei, nossa, tem alguma coisa aqui. Porque eu de fato achei ela muito feia, eu achei que ela estragou muita coisa do desenho. E aí, esse tipo de pintura que eu não gosto, que é quando eu coloco muita sombra ao redor assim do desenho. E ele fica meio. Ele fica muito esfumado. Ele fica meio desfocado, sei lá, eu acho muito esquisito. Mas assim, eu de fato não planejei muito o desenho. Era pra eu ter feito um esbocinho melhor de como seria a pintura. Mas eu nem fiz esboço de pintura. Eu só fui pintando na loucura enquanto eu tava gravando. Então foi por isso que ele
não teve todo o seu potencial bem explorado. Editando esse vídeo, eu vejo o quanto eu critico minha própria arte, mas eu tenho propriedade, eu posso, vocês não. Mas pode parecer que eu não gosto dos meus desenhos, mas eu gosto muito deles. Eu só gosto de botar pontos de um bom potencial de melhora. Aí eu fui fazer a parte do que seria o cenário também. Não planejei cenário. E eu fui inventando algumas coisas que vocês vão ver também aí pra frente. Agora essa parte era de correção, onde ia apagar as partes da line que não eram pra participar, né? Que estão uma em cima da outra e por aí vai. E a gente também vai pintar a line art. Eu tive um problema umas vezes atrás de que eu pintava parte por parte da line art separadamente, mas eu comecei a ter preguiça e aí eu boto tudo numa camada só e pinto tudo por cima. Mas dessa vez, nesse desenho, eu tive essa paciência e eu fiz camada por camada de partes da line art. Então eu fui na parte que tinha um olho, pintei o olho no cabelo, pintei o cabelo, em vez de fazer tudo numa gambiarra só, como eu tô fazendo em alguns desenhos. Mas eu acho assim, bem mais bonitinho, fica muito mais caprichosinho. Eu tenho que voltar a fazer isso, porque os desenhos ficam com um acabamento muito mais bonito. Aí eu tô botando as cores base no que seria a line, pra depois arrumar o tom das cores, pra ele não ficar tão apagado. Aí essa partezinha, como tudo era uma camada só, essa parte desse laço ficou muito ruim na hora de destacar o coração, mas eu consegui dar um jeitinho. O vídeo já está quase acabando, mas ainda assim tem um bom tempinho pra falar e eu já não sei mais o que falar, mas eu vou ser muito sincera com vocês, eu gostei muito de fazer um vídeo narrando e falando aqui com vocês, eu acho muito mais de boa de assistir, deve ser muito mais gostoso pra vocês do que ficar só vendo um desenho com as legendas ou só com música. Eu pretendo fazer outros vídeos dessa forma, mas eu tenho que pensar em assuntos pra falar no vídeo. Nesse era o assunto do desafio, tal, explicando assim as funcionalidades do desenho, como funciona, mas eu fiz tudo errado, como eu falei, eu roubei um pouquinho, mas acontece, é a vida. Mas eu quero muito fazer uns desenhos e uns vídeos com temas mais específicos pra gente ter um conteúdo mais legal de conversar, pra eu ter de fato coisa pra falar. Então, se vocês tiverem algum tema, alguma coisa de desenho que vocês gostariam tanto que eu fizesse o desenho em si, tanto falar né, conversasse aqui com vocês podem falar aí das suas sugestões, que eu vou agradecer muito, eu preciso muito de sugestões sobre esse tipo de coisa. Agora, o vídeo e o desenho estão finalizando, agora falta só esses brilhinhos que eu tenho que fazer mais nos meus desenhos, eu parei. E agora vamos falar sobre o tempo que eu fiquei fazendo essa arte, tirando o esboço, porque eu não contei, mas ao todo a pintura e a line art desse desenho foram 5 horas e 3 minutos. Eu achei até um tempo bom, mas ao mesmo tempo eu achei muito grande o tempo, porque se um desenho só a personagem sem um fundo elaborado foi 5 horas, imagina um desenho onde eu faço todo um planejamento de cenário e perspectiva. Eu devo demorar umas 10 horas e eu não tô sabendo. Mas apesar de tudo, eu fiquei muito feliz com o resultado do desenho, eu gostei muito dele. E eu agradeço a todos que estão aqui nesse vídeo, viram até o final. Eu só falei abobrinha o vídeo todo, mas ainda assim espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Como eu falei, eu pretendo trazer mais dele. E é isso, agradeço muito, muito obrigado. E eu espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!